Este é um tempo muito poderoso, povo abençoado, e nós estamos aqui celebrando o culto, este poderoso culto de avivamento que nós tivemos no domingo. Que culto tão poderoso! E se você checar a mídia social, está acesa globalmente. Você pode ver globalmente que o coração das pessoas, o coração das nações estão iluminados. Agora estão incendiados devido à mensagem que foi falada lá. E o Senhor falou uma mensagem muito poderosa. Um tempo muito poderoso na igreja. O Senhor apontando para a igreja o reino da glória, o reino do céu. E você ouve o Senhor dizendo que há duas congregações agora na igreja. Tem a igreja sábia e a igreja tola. E uma igreja não está conectada com a videira verdadeira. E ele diz que aquela igreja vai ser cortada fora e queimada. Então ele está projetando para o juízo futuro quando ele diz que o Senhor está vindo muito claramente contra o pecado e dizendo que o pecado será julgado. O pecado tem que ser julgado. Ele já julgou o pecado uma vez e vai julgar novamente. Ele está vindo para ajudar uma geração e um povo para entender que a hora mudou na igreja. E eu vejo muita alegria, as ovelhas estão felizes, os pastores estão felizes, os bispos, arcebispos estão felizes, sentados aqui na minha frente no gazebo, todos felizes, e todos os outros bispos nas outras nações. E eles estão tão felizes porque eles podem detectar que eles estão sendo preparados para o glorioso reino da eternidade, o glorioso reino do céu, o reino da vida eterna. E era isso que estava faltando na igreja, porque no passado a igreja estava sendo discipulada de outra forma. Ela estava sendo discipulada no evangelho da prosperidade, que é realmente perecível. Mas nós vemos muito claramente que o evangelho da prosperidade não te leva a lugar nenhum como igreja, como geração. Em espanhol, eles dizem: somente o arrependimento pode curar o país, pode salvar, resgatar uma geração. Somente o arrependimento pode curar uma nação. Somente o arrependimento pode resgatar uma nação. E nós vimos muito claramente a mensagem que o Senhor trouxe ontem à noite. Ele falou daquilo que é necessário para ser arrebatamento, aquilo que você tem que lutar, o que você precisa fazer para ser arrebatado. E você viu como que o Senhor expôs a vida de Filipe. Você vê que Filipe era humilde, era um evangelista, e era muito santo. É por isso que ele andava muito próximo de Deus. Ele era justo. Então, ele era muito sensível a Deus e à instrução de Deus. Porque mesmo quando o avivamento estava acontecendo em Samaria, ele poderia pensar: por que eu deveria sair daqui agora? Eu estou cumprindo a grande comissão. Mas ele era justo e obediente ao Senhor. E nós nos lembramos muito bem que um dos maiores problemas que a humanidade tem tido é ser desobediente desde o princípio. Quando Adão e Eva caíram, foi desobediência. Então, este é um momento tão pivotante na igreja, quando o Senhor finalmente diz que o Senhor Jesus, quando ele estava se preparando para ir para a cruz, ele estava preocupado com aquilo que iria acontecer com a igreja. Ele viu Pedro negando, voltando a pescar. Ele viu Judas Iscariotes decaindo e indo traí-lo. Então ele disse: permaneçam em mim. Ele não falou a respeito da agonia dele, que em poucas horas ele iria ser pregado na cruz, mas ele estava mais preocupado com a igreja, com a condição da igreja. Então isto nos trouxe a um lugar poderoso, porque nós entendemos que o Senhor estava clamando para uma geração. Quando lemos o livro de 1 João, capítulo 2, versículo 28, que ele diz: permanecem nele para
que quando ele se manifestar, vocês não fujam dele envergonhados, não sejam confundidos na vinda dele, mas apareçam com ele no reino da glória. Então o Senhor nos diz o significado de permanecer nele, é andar na salvação cristã. E ele diz que quando você permanece no Senhor, há benefícios, há coisas que acontecem em você quando você permanece no Senhor. Ele diz que você recebe o dom do arrependimento e é te dado então a oportunidade de se arrepender. Que maravilhosa oportunidade pela qual a terra esperava até que o Messias veio, porque agora há uma avenida, um portal, um canal para alcançar Deus depois da queda no jardim, que agora nós podemos nos arrepender e sermos reconectados de volta com o nosso Criador Jeová Yahweh. Então ele diz, permaneçam em mim. Permanecer no Senhor é essencialmente dar para a igreja que se arrependeu. Essencialmente é ela que permanece no Senhor porque ela é santa. E ele diz que a partir daí a cascata é que os benefícios da salvação, que quando você permanece no Senhor, quando você nasce de novo, agora você desfruta da salvação da graça, você se aparta do pecado. E nós também vimos que então você tem o privilégio da vida eterna. E é por isso que quando nós falamos a respeito do arrebatamento da igreja, então isso é uma coisa poderosa que está acontecendo na igreja, porque tudo aponta para a vinda do Messias. E esta é a única mensagem que está sendo propagada e enviada a partir daqui, guiando a igreja, polindo a igreja para a vinda do Messias. Então nós vemos muito claramente que Filipe tinha uma obediência tão especial para com Deus que Deus o removeu de um culto de avivamento. Aleijados andando, cegos ouvindo. A igreja primitiva, agora grandes números de pessoas estavam vindo, mas a obediência foi imediata quando o Senhor o enviou para um lugar desconhecido. E ele agora batiza o oficial etíope, o eunuco da Etiópia. E foi impressionante porque em um ponto você vê que o Senhor nos disse que quando o povo hebreu foi ferido, eles tiveram contato com os etíopes. É por isso que os etíopes agora sabiam que eles tinham que ir a Jerusalém para adorar, entendem? Mas o mais importante é como que ele foi arrebatado. Então, novamente, é uma lição muito poderosa para a igreja desse dia presente, para se perguntar que tipo de vida Filipe vivia. Ele amava tanto ao Senhor, a ponto do Senhor o arrebatá-lo daquela forma. E em um ponto é isso que vai acontecer com a igreja quando o arrebatamento vai acontecer. Arrebatado em um instante, a palavra é repentinamente, tomado pelo Espírito do Senhor e levado a azoto, simulando o arrebatamento. E isto tornou-se um momento muito poderoso de instrução para a igreja e para os crentes. É por isso que nós estamos celebrando que o Senhor se lembrou tanto da igreja, porque o que saiu de lá está focando a igreja na eternidade, e nós lemos algumas escrituras lá que falam a respeito da eternidade. Então ele diz, quando eles saíram do Egito, nesta longa jornada de 40 anos dos filhos de Israel, o Senhor sempre esteve clamando para o seu povo permanecer nele. Ele disse, você amar o Senhor seu Deus e servir o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de todo o seu ser. Então eu farei isso para vocês. Eu vou cuidar de vocês, eu vou manter o céu aberto. Serei inimigo dos seus inimigos, abençoarei os que te abençoarem e expulsarei os povos que estão na terra que eu dei para vocês agora. Então a bondade do Senhor e os benefícios de habitar no Senhor, até mesmo lá atrás, no tempo do grande êxodo, o Espírito de Deus insistiu, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. E se vocês não habitarem em mim, vocês verão as consequências. Então isso nos aponta para o fato de que o pecado vai ter que ser julgado. Então João 15, 2 e 6, a igreja que foi cortada fora da videira verdadeira, ela não pode se alimentar da seiva. Então o ponto principal agora é a seiva que sobe da raiz da videira para chegar nos ramos, para que os ramos possam dar fruto. E esta seiva é Melquisedeque vindo com a aliança abraâmica e trazendo pão e vinho
e alimentando a igreja, significando a cruz e sangue de Jesus, a palavra. Então aquele foi um momento muito poderoso e é por isso que nós estamos celebrando aqui. Então veio o serviço de cura. Então, na verdade, lá ele diz que os aleijados agora venham. Então você tem 20, eu nem sei quantos surdos de uma vez. Então se você observar as curas na Bíblia, as curas que aconteceram na Bíblia, e então você compara com aquilo que está acontecendo agora, então você entende o que a Bíblia quis dizer com o último vinho, a última glória, a última visitação de Deus, porque agora você vê que ele cura aos montes. É inacreditável. 20 surdos. E todos eles, quando os bispos bateram palmas atrás, todos estavam aplaudindo como que dizendo, nós ouvimos. Foi tão poderoso que nós vimos. Então depois disso nós vimos os cegos. Foi um evangelho completo, Você só precisaria ter assistido o culto de ontem para entrar no reino dos céus. Você precisaria apenas estar presente no culto de domingo. Você apenas precisaria ter estado no culto de domingo à noite, a palavra do Evangelho, então o serviço de curas, maravilhas e as curas, então entrar no reino da vida eterna. O reino da glória dentro do céu, povo abençoado. É por isso que nós decidimos falar disso hoje aqui. E celebrar nesta noite, porque toda vez que o Senhor está vindo para a igreja, há uma instrução. Em cada ocasião, quando Ele vem para a igreja, há uma bênção para dirigir a igreja para a causa principal do seu cristianismo, para a causa maior da sua salvação, para a justiça que é o padrão requerido para o reino da glória. E é por isso que tanta coisa aconteceu naquele serviço de cura que não conseguimos tomar os testemunhos lá. Foi uma maravilha que depois de uma poderosa mensagem para entrar no reino da glória, para a vinda do Messias, então agora termina com o poderoso serviço de cura. E aquele foi somente o dia 2 de Kakamega. Mas você pode ver que o Senhor instruiu a terra inteira com aquela curta mensagem. Então vocês me viram tentando pregar aquela mensagem inteira, porque eu estava tão cansado. Mas o Senhor navegou a mensagem até que a instrução foi totalmente entregue. E eles foram muito bem instruídos na justiça, as maravilhas de Filipe. O grande retidão de espírito de Filipe, a santidade que ele tinha, como ele permanecia no Senhor, tão próximo, ele ouvia a voz de Deus, era tão obediente a Deus, exatamente isso que foi perdido no jardim, como ele estava conduzindo as almas, fazendo a grande comissão, trabalhando na vinha do Senhor. Então foi um desafio tão formidável para a igreja deste dia presente. E é por isso que agora a igreja está fazendo uma curva para colocar os seus pés de volta ao básico da salvação, como obedecer ao Senhor, como andar próximo ao Senhor. E eu disse que permanecer no Senhor é essencialmente permitir que o Espírito Santo venha e habite em você. Deus habitando no homem, então o homem andando com Deus, que até mesmo a perseguição que você atrai quando você habita no Senhor, quando você anda próximo do Senhor e escolhe a santidade, então o Espírito Santo vem e habita em você. Então foi um culto muito poderoso, povo abençoado. Aleluia! Os aleijados estão andando, os cegos podem enxergar, os surdos podem ouvir, os mudos podem falar. E o evangelho da vinda do reino de Deus está sendo transmitido aos 4 cantos da terra. O Messias está vindo. Obrigado, Sr. Ransom. Mas pensando a respeito da mensagem que tivemos, então isso é muito poderoso. Foi algo muito poderoso que nós vimos. Mas voltando à mensagem, então você descobre que o Messias, se você vai ao livro de Isaías, Isaías o descreveu como Pai eterno, Deus poderoso, Pai eterno. Então pense a respeito
de que permanecer no Senhor, no livro de João capítulo 15, então os galhos estão conectados com a videira verdadeira. E os galhos que agora não estão conectados na videira verdadeira, se você perder o seu Pai eterno, e então você não se conecta ao seu Pai eterno, então essencialmente você se cortou daquela família, você não é mais parte da família. Vocês viram a tragédia que o Senhor está definindo hoje, na qual a igreja desse dia presente está andando, brincando com a apostasia e essencialmente desconectando-se da corrente principal do sangue de Jesus? E então, em outro lugar na Bíblia, ele é o pão vivo, do qual você precisa se alimentar. Somente nele, ele está dizendo que somente através dele você tem vida eterna. Assim como o pão é usado para sustentar a vida em uma base diária, no Quênia é o gali, em muitas nações, na Alemanha é o pão, vários tipos de pão. Então, o pão sustenta a nação. Então, agora, ele é o pão vivo, é ele. Então, vocês podem imaginar os galhos que estão desconectados do pão vivo, porque é o pão que sustenta a vida. E espiritualmente também ele é a vida eterna, a salvação, a vida da salvação. Então, novamente, enfatizando a tragédia da apostasia dessa hora na igreja, que a apostasia de hoje na igreja é definida pelos galhos que foram quebrados da videira verdadeira. Então, olha isso agora. Como que você pode se reconectar à fonte da vida, o pão que te sustenta? Em outro lugar na Bíblia, ele é a rocha eterna, a pedra viva. Então, ele é o fundamento onde nós devemos lançar a nossa vida, a nossa salvação. Então, em João 15, ele diz que os galhos que permanecem em mim, eles serão frutíferos, mas os galhos que não permanecem nele, o Pai corta. Então, em outras palavras, ele está falando a respeito da igreja que lançou a sua vida no fundamento da rocha. Então, nós fomos a Daniel capítulo 2, que ele vem e fere a apostasia e a idolatria, os reinos deste mundo, e estabelece o reino de Deus. Então, aqueles que permanecem no Senhor, eles lançam o seu cristianismo no reino de Deus. Mas os galhos que estão desconectados agora se firmaram na areia ou em outro lugar. Como você vai sobreviver? Novamente enfatizando a tragédia da atual apostasia na igreja, da falha em se firmar na cruz e no sangue de Jesus. E em outro lugar, ele diz que ele é a água viva. Em outras palavras, dizendo que somente através dele, se você ler aquela escritura em João 15, ele diz: sem ele você nada pode fazer, somente através dele e da vida de sacrifício dele na cruz e do sangue, então a igreja pode ter vida. Então a igreja pode ser frutífera. Você agora pode dar o fruto do Espírito: justiça, santidade, humildade, serviço, amando os outros crentes e assim por diante. Somente firmados nele, novamente, enfatizando a tragédia do cristão deste tempo moderno que lançou a sua vida longe de Cristo. Então, quando a igreja se separou do arrependimento e da santidade, ela se desconectou essencialmente da videira verdadeira, do próprio Cristo, desconectado do pão vivo. Como você vai sobreviver? Então não se admire de se preparar para o julgamento, porque em primeiro lugar ele vai te dizer: você não é meu, que é representado por Judas Iscariotes, os traidores. Em um momento, ele sai assim para ir e traí-lo. Poucas horas depois disso, então no jardim, ele agora vem com os soldados para prender Jesus, traindo a causa do Evangelho. E em uma outra parte, Pedro,
Pedro negando a Jesus. E então, mais tarde, todos voltaram a pescar. Então, permaneça em mim. Ele clamou para eles. Ele não falou das agonias que ele iria sofrer, mas ele estava clamando para a igreja: você vai permanecer em mim? Quando vier o Filho do Homem, vai achar alguma fé? Aleluia! Então, o pão vivo, como você pode se desconectar dele? Como você vai sustentar a sua vida? Ele diz: a água viva. Quando você está com sede, você vem e bebe. Então, como você vai sobreviver? Você vai morrer de sede. Se você olhar o corpo humano, é mais da metade composto de fluido ou o que quer que seja. Assim também é na dimensão do Espírito, o Espírito Santo. É Ele que te alimenta com vida do trono de Deus, que vem como rio. Se você ler o livro de Ezequiel 47, você vê o rio que flui do trono de Deus. O rio que dá vida. Como que a igreja pode sobreviver? Não é de se admirar que a igreja está morta. Não há arrependimento. Não há justiça. Não há visitação. Não há milagres. Eles não têm direção. Ai! E a pedra viva, o Pai eterno. E se você ler o livro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, ele diz que ele é o rei a quem foi dado todo o domínio. Então nós somos arrebatados para o reino dele. Então como você pode se desconectar dele? Então você não pertence ao reino dele. Você vai ser lançado no fogo. Ai! Sinner Ransom, pode tocar esta música maravilhosa mais alto? Seu nome é mais alto, nome mais alto. Hoje nós tivemos uma poderosa mensagem. Você nunca pode se desconectar do arrependimento e da santidade e entrar no reino de Deus. Você jamais pode se desconectar do Messias, da cruz e do sangue. E este é o maior erro que esta geração moderna cometeu na igreja. Arrependimento é vida. E ele diz que quando você permanece nele, então agora você tem arrependimento. Quando você permanece nele, você agora tem salvação. Se você permanece nele, agora você tem vida eterna. Hey! Obrigado. Então, Sinner Ransom, em resumo, o que o Senhor disse é que o Cristo, a supremacia de Cristo, Ele é o Deus Supremo. Se você olhar no livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 até o 18, Ele é o Deus Supremo. E Ele é aquele que criou todas as coisas, tudo e todos. Então, como você se desconecta do seu Criador? Novamente. Ele é o Deus Supremo. Então, o que o Senhor falou no livro de João, capítulo 15, é muito poderoso, muito grande, muito profundo. Quando o Senhor trouxe à tona o caráter de Filipe, que Filipe era fiel a Deus, habitando, permanecendo nele, confiando nele, crendo nele. Então, ao fazer isso, Filipe tornou-se confiável. Ele se tornou dependente porque ele dependia somente de Deus. E se você observar o ambiente no qual o Filipe estava operando, a igreja tinha acabado de nascer. A igreja era muito jovem. Se alguma coisa desse errada, iria destruir a igreja. Era tão sensível. No tempo, quando ela ainda era jovem, e o imperador romano, o Império Romano, os governantes romanos queriam matar a igreja. Entretanto, Saulo, depois tornou-se Paulo. Naquele tempo, ele também saiu para extinguir a igreja. Você vê no capítulo 7, Estevão tinha acabado de ser apedrejado. Eles o apedrejaram até matá-lo. Então, as circunstâncias sob as quais Filipe estava operando
permanecendo em Deus até aquele nível. A mensagem que está sendo transmitida para a igreja hoje, aqueles foram tempos críticos da igreja, e nós descobrimos como que Filipe permaneceu, habitou, apegou-se a Deus. Então ele projeta isso no livro de João 15. Então agora você entende as preocupações do Messias. Ele estava falando com os discípulos: permaneçam em mim, confiem em mim e vocês serão frutíferos. E então, o enigma, o mistério, nesta escritura, quando ele diz: mas há aqueles galhos que não estão conectados com ele. Ei, como você pode? Ele é o Deus Supremo. Em Colossenses 1, Ele é o Criador de tudo e de todos. Aquele que dá vida. Como você se desconecta do Messias? Então a igreja desta era precisa acordar e começar a fazer uma auditoria espiritual. O que é necessário para se conectar com Jesus? O que é necessário? Qual é a definição de ser nascido de novo apropriadamente? O que é que o Senhor requer de nós para ser nascido de novo? Esta graça barata que você vê pregada na TV americana, onde ele diz que você pode pecar o quanto você quiser, porque a graça está lá. Uma vez que você tem a graça, você não precisa fazer nada. E se você cair em pecado, você pode voltar e tudo isso. Isso é uma tragédia. O Senhor está dizendo que nós precisamos entender como uma geração qual é a definição, quais são os padrões e os requisitos do Espírito de Deus para permanecer em Deus. Isto requer que sejamos santos, porque se você ouvir a forma como Jesus falou com eles, ele disse: permaneçam em mim, significando ele deixou a vontade deles livre. Ele os deixou escolher. Você pode decidir se quer permanecer em mim ou não. Mas ele clamou para eles para permanecer nele. Não foi uma imposição, significando ele deixou a vontade do homem livre. Se você quiser, permaneça em mim. Então, quando você escolhe permanecer no Senhor por vontade própria e você se aproxima dele, então o Espírito de Deus se aproxima de você, então todo o seu caráter muda, todo o seu comportamento. Então, qual é a mudança que você tem que ver na igreja? Ela deveria ser santa, ela deveria ser justa, ela deveria ser arrependida. Ela deveria estar vivendo no temor de Deus e não no temor do homem, como você vê na igreja deste dia presente. Ela deveria estar sentada somente debaixo dos ensinamentos de Deus, não dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. Esta é a hora da realidade, porque o que o Senhor levantou lá é muito sério. Ele é o Criador, o Deus Supremo, tudo. Todos os tronos, todas as pessoas, toda a criação, rios, lagos, galáxias, querubins, arcanjos, anjos, tudo foi criado por ele e para ele. Então, quando o Senhor diz que alguns galhos estão desconectados deles, isso deve nos fazer perder o sono. Como você pode se desconectar do seu Criador? Então, o que é mais perturbador, povo abençoado, o que é mais perturbador neste poderoso discurso, o que é ainda mais perturbador é que Jesus te deu vontade própria, te deu livre-arbítrio. Ai, como você pode viver com vontade própria? Ele te deu vontade própria. Ele te disse: se você quiser permanecer em mim, mas se você não quiser, tudo bem. Ele está falando de uma geração de extrema indisciplina. Simplesmente veja como que eles lidam com o coronavírus. Vejam como que eles têm lidado com o coronavírus. Uma praga mortal. Uma epidemia, uma pandemia, uma enfermidade mortal. Um vírus mortal. E você os vê correndo por aí,
em grandes reuniões sem máscara, sem observar distância social. Isso não está lá. Então, ele deixa isso para eles decidirem pela vontade deles. Permaneça em mim se você quiser, se você desejar. Ele está falando de uma geração altamente indisciplinada. Então, nisto, o Senhor pegou a igreja. Como o corona pode dizimar todos eles por causa da indisciplina e da desobediência. Você fala para eles, façam isso, eles fazem o oposto. Como você pode então viver pela sua vontade própria? E o que é mais perturbador é que quando você lê o livro de João 15, você descobre que é o próprio Deus Pai que vem para cortar todos eles fora. É impressionante. É o próprio Deus Pai que vem para cortar os galhos que não dão frutos, para cortá-los fora do Messias. Este juízo está vindo de Deus Pai. E Ele está lançando-os no fogo. Ei! Como você vive com a sua vontade própria? Uma geração que não consegue observar distância social? Você diz, usa sua máscara. Eles não usam. E algumas vezes, quando eles veem a polícia, então eles põem a máscara. Como se você usa a máscara para ajudar a polícia. Quando eles veem que não tem ninguém checando-os, eles abaixam a máscara no queixo e não usam. Mas isso é para te ajudar. Então, este assunto de permanecer em mim, habitar em mim, e eu habitarei e permanecerei em você, e a vontade própria que Ele deu a eles, em um tempo tão crítico, quando uma geração é totalmente desobediente, até mesmo na igreja, e a igreja é pior, porque a igreja misturou a igreja com o mundo como um epítomo da desobediência deles a Deus. Então, estes são assuntos sérios, povo abençoado. É por isso que eu estou dizendo, examinem a sua alma. Todos agora precisam fazer uma auditoria espiritual, porque a eternidade no céu é um tempo muito longo. Você realmente não vai querer correr nenhum risco, não vai querer brincar com isso. A eternidade no inferno é um tempo muito, muito, muito longo. Mas ele está dizendo que é seu livre-arbítrio. Eu deixo para você decidir se você quer permanecer em mim, mas se você não quiser, tudo bem. Mas a igreja deste tempo presente recusou-se a arrependimento e santidade. Eles abandonaram isso, significando que eles rejeitaram Cristo. Porque se você rejeitou arrependimento e santidade, então você não pertence mais a Jesus. Porque foi isso que Jesus nos deu, arrependimento para voltarmos para Deus. Eles querem outro evangelho da prosperidade, entretenimento, risadas, cômicos, piadas, alegria, mundanismo. E eles já fazem isso, já desde o jardim da infância, desde a escolinha primária até a igreja madura. Então, como é que você deixa isso para a sua vontade própria? Você pode ser todos lançados no inferno. Que momento na igreja! Mas quando você lê muito cuidadosamente, é o próprio Deus Pai que vem e corta todos eles fora da igreja. Por quê? Porque eles não estão dando fruto. Então, Senior Ransom, eu vou continuar voltando para vocês. Obrigado. Então, Senior Ransom, então o Senhor falou de forma muito profunda hoje, porque Ele essencialmente disse, quando Ele estava falando com seus discípulos, há poucas horas antes da cruz, poucas horas antes de ser preso, na verdade, depois daquela última ceia, Ele iria diretamente para o jardim do Getsemane, onde Ele seria preso agora. Quando a queda, a apostasia
de Judas Iscariotes iria se manifestar. Ele agora iria e o prenderia com os soldados. E é isso que o Senhor estava dizendo. Alguns de vocês aqui, em outras palavras, ele estava falando com eles, alguns de vocês aqui vão cair, alguns de vocês aqui nunca foram conectados comigo de forma nenhuma. Judas nunca foi conectado com ele. Ele estava tão próximo do Messias, mas ele não viu, porque ele estava consumido por aquela cegueira espiritual da qual nós falamos. Então, quando ele estava falando com os seus discípulos e dizendo para eles, veja, agora mesmo na igreja, quando eu olho aqui, há o joio e o trigo. E ele estava projetando isto para esta igreja deste dia presente. E ele estava dizendo que no futuro a igreja seria constituída de duas congregações. Uma congregação que é o trigo e a outra que é o joio. Mas o que é perturbador a respeito disso é que o Senhor sabe o que cada pessoa é. Lembre-se no livro do Apocalipse, quando nós lemos os 7 olhos do Cordeiro, que são 7 Espíritos de Deus que vão por toda a terra sondando os corações dos homens. Então ele pode dizer quem são o joio e quem são o trigo. Mas agora quando você olha, você não sabe dizer. Por isso que os discípulos disseram, Senhor, o que o Senhor está dizendo? Um de nós vai te trair? E eles ficaram com muito medo, porque eles com seus olhos humanos não podiam ver. Mas o Senhor estava essencialmente dizendo que no futuro a igreja presente seria constituída pelo joio e pelo trigo. Mas você não consegue discernir quem é quem. Mas o joio não está conectado, eles não estão conectados na videira. E ele está dizendo que chegará o tempo da colheita. Então foi isso que ele quis dizer quando ele falou no versículo 2 de João 15 e no versículo 6, quando ele disse, quando agora eles seriam amarrados, juntados, vão secar e serão lançados no fogo, no lago de fogo. Então ele estava essencialmente dizendo que há uma colheita vindo, quando ele vai colher o trigo, porque ele os conhece pelo nome. Então ele estava olhando para os discípulos e dizendo, veja, há 2 congregações aqui. Alguns de vocês não estão conectados. Vocês não estão conectados comigo, diz o Senhor. Então depois que ele falou, pouco tempo depois, Judas partiu e foi traí-lo. Como você faz isso? Entretanto, você poderia dizer, é a mesma igreja, a mesma congregação, andando com Jesus o tempo inteiro. Então, o Senhor estava essencialmente dizendo que haveriam 2 congregações, os trigos e então os joios. O joio será juntado, amarrado e então incendiado. A mesma coisa acontece em Mateus 25 entre as ovelhas e os bodes. Ai! Que alerta para a igreja nesta noite! Aleluia! O Senhor está dizendo que este é o tempo para examinar a sua alma, que cada crente cristão tem que examinar a sua alma. Você está andando em retidão com Deus? Você está conectado com a videira verdadeira? Porque quando você olha a igreja hoje, muitas pessoas vão à igreja por diferentes razões. Há aqueles que vão sinceramente buscar a Deus. Há aqueles que vão com sinceridade buscar a Deus, a sua santidade e o seu reino que está vindo. Mas os outros, eu estou falando de uma única igreja. Há 2 tipos de pessoas em uma única igreja. Há aqueles que vão genuinamente, sinceramente buscar a Deus e a sua santidade e o seu reino que está vindo. Entretanto, há aqueles que vão lá com propósitos diferentes. Alguns deles estão indo para buscar uma boa moça lá, um bom homem lá.
Alguns estão lá para receber algo de Deus para os seus negócios, as suas riquezas, as suas prosperidades. Será que eu posso semear uma semente e então ele abençoa o meu negócio? Só pensam no aqui e no agora. Ele está dizendo que quando o Senhor falou com eles, ele advertiu a respeito da igreja. E lembre-se que ele é a cabeça e a igreja é o corpo. É por isso que ele disse para Saulo: por que você está me perseguindo? Por que você me persegue? E Saulo perguntou: por que, Senhor? Porque eu sou Cristo Jesus, o Senhor a quem você está perseguindo. Ele é parte do corpo, ele é a cabeça. Ele é a cabeça do corpo. Como você pode se desconectar do corpo e viver? Você não pode, você vai morrer, vai gangrenar. E há alguns galhos que estão desconectados do corpo e vão gangrenar, embora pareçam estar vivos. Mas ao dizer isto, permaneça em mim, da forma como Filipe permaneceu no Senhor até que ele foi arrebatado. O Senhor essencialmente está dizendo que haverá duas congregações: o joio e o trigo. E quando você olha para a igreja, agora você não pode dizer. Você diz: você é nascido de novo? Sim, sou nascido de novo. Você é cheio do Espírito? Sim, sou cheio do Espírito. Somente no final, na hora da colheita, ele vai separar. Ele vai amarrar o joio e vai queimar. Mas as ovelhas e o bode de Mateus 25 também, do versículo 31 em diante, ovelhas e bodes, ele vai separá-los. Então, este é o momento do despertamento nas almas dos homens, no coração dos homens, que vocês têm que examinar os seus corações. Vocês têm que fazer um exame em suas almas agora e perguntar-se a si mesmo: eu realmente estou conectado na videira verdadeira? Quais são as características de alguém que está conectado com Jesus? Eu estou cheio do Espírito Santo. O Senhor está habitando, permanecendo em mim pelo seu Espírito. E o Espírito de Deus, como nós somos e ouvimos, ele vai revelar para você que Jesus é santo, Jesus é justo e que você tem que ser santo, tem que ser justo, tem que estar trabalhando na videira, ganhando almas para Jesus, em retidão, reverência, sabedoria, temor de Deus. Então, Pastor Ransom, eu vou voltar para você, se o Senhor me permitir. Obrigado.